Olá! Na senda do caso 900 milhões de Carlos São Vicente, a Camunda News foi a Lisboa e entrevistou Ivo São Vicente, filho do empresário Carlos São Vicente. O mesmo advogou que o seu pai está a ser alvo de um processo jurídico injusto e seletivo e assegura ter provas de que o antigo presidente e proprietário das 3As é inocente. De referir que Carlos São Vicente encontra-se detido em Viana, acusado de crimes de peculato, branqueamento de capitais e recebimento indevido de vantagens, como demonstra o documentário produzido pela Camunda News. O genro do sistema. O referido documentário levanta questões sobre o modo como Carlos São Vicente enriqueceu e o porquê de ter sido preso por ordem da Procuradoria-Geral da República. Acompanhe agora no especial entrevista as declarações de Ivo São Vicente. Eu tenho 3 pontos a fazer. Um tem a ver com o mídia. Nem toda a gente sabe, mas da parte do meu pai, o meu avô, era jornalista. Sim, conceituado, é um autor publicado, etc. Por isso interessa-me também o estado e a liberdade de imprensa em Angola. Portanto, um dos pontos é este da imprensa. Vou falar um bocadinho também como é que o desenrolar do processo em si. Só para criar aqui um bocadinho o contexto. Portanto, nós, infelizmente, temos a opinião que isto não se trata só de um processo normal de justiça, devido ao mediatismo que isto tomou e dos paralelismos que foram-se traçando e ignorou-se o segredo de justiça, etc. Portanto, nós agora temos que também contar um bocadinho a narrativa do outro lado, não é? Portanto, em primeiro lugar, em termos de mediatismo, parece-me, para qualquer observador isento, parece incrível o que se passou, não é? Portanto, o meu pai teve 2 audiências com a PGR e antes da segunda se desenrolar, já estavam as notícias cá fora a dizer que ele já estava sentenciado para prisão preventiva, não é? Parece incrível o desenrolar destes acontecimentos, não é? E para nós, obviamente, ficamos estupefactos, não? Nós, a família, a minha equipa de advogados também. Portanto, nós estamos completamente indignados porque tanto o nome de São Vicente, tanto o nome Neto foram arrastados pela lama. Houve artigos muito tendenciosos a criticarem e a porem em questão a fibra moral tanto do nome do meu pai, São Vicente, tanto do nome do meu avô, Agostinho Neto. E isto para nós não é aceitável, obviamente, não é? Chegou-se ao cúmulo, por exemplo, de um artigo a mencionar que a minha mãe tinha-se divorciado do meu pai, quando isto tudo estava a acontecer. Outros artigos dizem, pronto, isto também fala um bocadinho da seriedade de alguns órgãos, não é, de comunicação. Quer dizer, estavam a dizer que o meu pai era casado com a Isabel dos Santos, portanto... mas tirando estes órgãos, estes mídias que são menos sérios, espantou-me também um bocadinho a falta de profissionalismo de edições mais sérias, porque houve comentários e artigos de opinião do Dr. Aguinaldo Jaime, que criticou a nossa atuação. Seguradora primária nas Bermudas, um broker no Reino Unido, tudo isso terá dificultado a missão de controle das instâncias que tinham a responsabilidade de o fazer. E foi assim. Mas depois não houve cruzamento de fontes, ninguém nos perguntou. Nós, neste caso, este caso já tem 2 anos e nós estima-se que toda a matéria que corrobora o nosso caso na Suíça tem mais de 2.000 páginas. E nós temos todo o prazer de convidar os jornais, não é, a virem-nos questionar como é que era o desenrolar e como é que desempenhávamos as nossas funções como seguradora
e com factos. Nós temos relatórios anuais da Mazars e outras auditorias conceituadas que desprovam as acusações que se faz. Diz que as 3As cobravam mais, mas a verdade é que nós compreendemos o que está na lei em termos de encargos, em termos de tarifas, e na altura, por exemplo, na altura que tentou-se obrigar as pessoas a fazer o SORCA, o seguro obrigatório, não é? de viaturas, houve muito price dumping. E o price dumping era só o desrespeito destes encargos, destas tarifas. Portanto, daí notou-se que haviam flutuações nos preços, o que em teoria não devia ser, né? Devia ser o preço do seguro obrigatório devia ser igual em todas as seguradoras. Mas fomos logo acusados nesta altura pelo Dr. Aguinaldo Jaime, fomos acusados na altura que estávamos a praticar preços excessivos, mas no entanto estávamos a seguir a lei. Portanto, e tínhamos auditores a comprovar isto. Claro que isto, o negócio é simples, mas tem uma estrutura um bocado complexa, a maneira que as 3As atuam. E claro que as pessoas, não conhecendo esta estrutura, é fácil de contar uma história, de demonizar a maneira que nós atuávamos. Questionado sobre o processo de transferências de ações das 3As da Sonangol para Carlos São Vicente, Ivo São Vicente respondeu: Nós seguimos todos os trâmites legais, até a passagem de ações da Sonangol para o meu pai vem no Diário da República. Este tipo de coisas, de factos, que aqui há uma dicotomia do que se está a dizer nos mídias. Por um lado, ignora-se muitos factos, por outro, aproveita-se não se conta o resto desta história. Isto saiu no Diário da República. Está no Diário da República a passagem de ações de um lado para o outro. No entanto, pronto, isto é uma das coisas que nós somos acusados. A outra coisa portanto, aliás, deixa-me começar, eu queria acabar aquele ponto. A nossa acusação é a definição de vago. E nós estamos a saber dos procedimentos pelo mídia, que parece incrível. Não há segredo de Estado, não há segredo de Justiça, perdão. Sabemos as coisas pelos mídias e é de uma falta de objetividade. Portanto, nós em termos dos advogados, da equipa, nós estamos de mãos atadas, porque não sabemos qual é a acusação, ao concreto. Portanto, nós, na altura, e as pessoas, pronto, eu estava a falar da demonização, do processo de demonização aqui do meu pai. Os mídias esquecem-se de contar a outra história. O meu pai vem em cena com o fundo de pensões. Portanto, foi a primeira grande vitória dele, não é? Ele ter sugerido e ter implementado o fundo de pensões na Sonangol. A partir daí, ganhou credibilidade e começou a sugerir a criação de uma empresa em Angola, as 3As, para liderar os seguros e resseguros da atividade petrolífera. Antes disso, eram feitos todos pela Marsh, que é uma broker americana. Portanto, não se fala também da matéria coletável que ficou graças às 3As, não é? Não se fala dessa matéria coletável que durante 20 anos contribuiu para os cofres de Estado. Não se fala dos investimentos todos que nós fizemos, não se fala dos galardões que o meu pai recebeu graças a este empreendimento. O meu pai recebia muitos prémios de gestão, muitos prémios de empreendedorismo. Quando fomos fazer o acordo com a Accor, isto recebeu a atenção do presidente Hollande, que veio à nossa assinatura de contrato. Portanto, há artigos que têm um caráter tendencioso e uma entoação quase racista, porque o meu pai é branco. Mas vamos lá ver, o meu pai é uma das pessoas mais patriotas angolanas que existe. Ele fez isto tudo
Na altura nunca houve nenhum louvor com o meu pai. Nós fomos a primeira empresa africana a ter representação no Lloyd's Market. Isto nunca apareceu nos jornais. Na altura, enfim, a conjuntura era diferente também e pronto. Eu também não sou comentador político, né? Portanto estou só aqui a defender o meu pai como bom filho. Mas estas coisas, não se tem em conta. Conta-se uma história quase como o meu pai fosse um paraquedista português que se aterrou em Angola. O meu pai esteve na mata. Esteve na guerra contra os sul-africanos, esteve na guerra contra o apartheid, ele era da Força Aérea, perdeu a audição de um lado por um acidente que decorreu e era operador de radares. Ele esteve lá na mata, e ele depois pode contar as histórias que tem um testemunho muito, muito vivo do que se passou. A minha mãe, inclusive, também a fuga para a Tanzânia, a minha mãe também esteve na mata. Portanto, é com muita indignação que a família vê estas ousadias de questionarem o nosso estatuto como patriotas e angolanos, não é? Nós sempre fomos empreendedores, nós podíamos ter investido em qualquer outro país, e, no entanto, investimos quase um bilhão de dólares. Sobre o negócio com o Ministério da Justiça, o mesmo afirmou: nós tínhamos agências, são aqueles prédios todos iguais, de 2 andares. Portanto, na altura, nós estávamos a prever um crescimento grande dos outros ramos de seguro, mas houve um falso arranque com o seguro obrigatório de automóveis, não é? Porque estávamos em época de eleições, bem me recordo, então não se obrigou as pessoas, portanto ali não houve mutualismo de verdade, não é? As pessoas faziam o seguro obrigatório um bocadinho depois de serem interpelados pela polícia, etc. E depois houve toda essa situação da polícia cometer alguns excessos de zelo referentes ao seguro. Portanto, e as pessoas, por imposição, é que iam fazer o seguro. Mas nunca houve aquela massa crítica para lançar a indústria, né, o ramo. Portanto, o que estava-se a prever é que isto ia crescer, que o negócio ia crescer muito, e daí as agências das 3As em todas as províncias. Por outro lado, nós também tínhamos interesse de ter imóveis desse género, porque tínhamos um negócio com o Standard Bank, não é? E, portanto, eles também precisavam de agências, e daí nós juntarmos as duas necessidades naqueles imóveis. Não se concretizou esta massa crítica para o desenvolvimento dos seguros, então nós vimos-nos com imóveis que eram um bocado desnecessários. Por outro lado, o Tribunal da Relação, o Ministério da Justiça tinham muitas necessidades de património, ponto. E tinham uma necessidade mesmo de tribunais, não é? De um edifício para tribunais e para desenvolverem todas as atividades que eles precisam de desenvolver. Portanto, fez-se esse negócio de vender todas as agências ao Ministério da Justiça. Portanto, nós temos um longo historial de relação comercial com o Ministério da Justiça. Nós vendemos as agências que agora são todos os tribunais, em todas as províncias. Portanto, e depois temos na Avenida Ledin, temos o Tribunal da Relação, que está lá sediado, e a PGR também, que é irónico. Mas temos um longo historial de relação com o Ministério da Justiça. Interrogamos sobre a possível mudança de posicionamento da PGR e a resposta disse: neste caso, no nosso caso, também portanto, este caso como é que começa? Nós operamos nos Estados Unidos, temos uma resseguradora lá, que é a 3As Resseguradora, e nós tínhamos as contas sediadas nos Estados Unidos, mas entretanto o banco tinha sido comprado por um banco suíço. E mudou-se a gerência, obviamente, começamos a relacionar com o Banco CISE.
Mas, entretanto, o caráter do meu pai é muito straight shooter, ele parece um bocado texano e é um bocado difícil às vezes, para dizer. É muito duro nas negociações. E, entretanto, ele zanga-se com o banco por motivos e isto despoleta uma retaliação do banco que faz-nos uma acusação. Que também é curioso, porque tendo cumprido os KYCs todos, os compliances, é curioso eles, após uma transferência para outro banco, é que despoletam todo estes acontecimentos. No entanto, isto já foi há 2 anos atrás, e nós tivemos todo o apoio da PGR. Portanto, não é de ânimo leve que nós aceitamos que eles venham, que a PGR venha aos mídias, dizer que houve um erro. Nós temos este processo há 2 anos com eles. Eles corroboram muitos dos documentos e auditorias e tudo, porque a Suíça manda muito, desde 2018, que manda muitas cartas rogatórias à PGR angolana. E a PGR angolana responde e corrobora. Tudo tem decorrido há 2 anos. Daí a nossa indignação também de virem nos acusar e de dizerem que há indícios de fuga. Por amor de Deus, o meu pai está há 2 anos em Angola, que sempre deu o peito e a cara neste processo inteiro. E nunca houve intenção de fuga nem de nada. Nós sempre colaboramos com a Justiça e em 20 anos de operação este foi o nosso primeiro embate com a lei. Portanto, nós somos escrutinados em 3 continentes diferentes. Portanto, nós temos que prestar contas à autoridade monetária nos Estados Unidos, às autoridades no Reino Unido e agora na Suíça. Portanto, decorre 2 anos, corrobora-se tudo. Eu não posso dizer os detalhes, mas posso dizer que teve um efeito muito positivo no processo suíço e de repente há um leak provindo do blog Gotham. E aí há um volte-face da PGR. Vendo a conjuntura no seu todo, portanto, nós há umas semanas tivemos um comunicado do Dr. Pitagros a solicitar meios ativos para o bom funcionamento da PGR. Indagamos Ivo São Vicente a possibilidade da Procuradoria-Geral da República apropriar-se dos 900 milhões. Este respondeu. Dão jeito a qualquer pessoa, obviamente, não é? Mas tem que se ter um bocado de cuidado a fazer estas coisas, não é? Apesar de tudo, nós somos um investidor privado. Nós somos alheios a todas as questões de orçamento de Estado e nós nunca tivemos contato com fundos públicos. Portanto, nós não somos um banco, nem temos que financiar instituições públicas. Portanto, o dinheiro foi feito com muito trabalho, com muito suor, com 20 anos de dedicação. E não é de ânimo leve que nós vemos, que presenciamos e testemunhamos este tipo de declarações ao jornal. Quer dizer, então há um volte-face em que arrastam o bom nome da família e do fundador da pátria, e depois vem-se dizer e depois vem-se pedir ao governo meios e que se poderia aproveitar ativos arrestados que ainda nem sequer foram sentenciados, não é? Que se podia aproveitar estes ativos para o bom desenrolar das atividades. Na sequência, procuramos saber se houve alguma tentativa de negociação por parte da PGR. A PGR, eu não sei também das declarações que eles fazem do mídia, se são mesmo eles que fazem ou não, mas também isso é segredo de justiça. Portanto, eu tenho que respeitar isso, porque nós com este desenrolar também nós estamos a sofrer muita angústia e muita ansiedade, porque todo o processo é incomum, as práticas têm sido incomuns e bizarras. Portanto, num processo normal destes, por exemplo,
Eu agora por exemplo, estou impedido de voltar para Angola. Eu não tenho casa em Angola. Estou impedido de entrar na minha casa. Portanto, a família está impedida de entrar em casa. Nós, portanto, estamos constantemente a viajar, né? Eu tenho os meus empreendimentos cá, mas agora não tenho casa. Não tenho contas. Portanto, é tudo de um excesso portanto, se eu dizer que eles estão a usar mão pesada é um eufemismo, não é? O normal numa situação dessas basta impedir a alienação dos ativos. Isso é a medida de coação normal. Portanto, o meu pai é uma pessoa velha, é doente, tem diabetes e, no entanto, está numa cadeia em que já não há indícios, há presos com Covid. Portanto, já foi recusada 2 vezes o habeas corpus devido exatamente a esta situação do Covid. Portanto, a conjuntura, nós não conseguimos dizer que isto é um processo normal. Isto não é um processo normal de justiça. Os nossos conselheiros jurídicos, a nossa equipa jurídica, está estupefacta. A maneira que está-se a lidar com o caso, não é? É tudo eu compreendo que haja aqui... aliás, depreendo que haja aqui um interesse de mostrar resultados, porque há muita indignação, há muita revolta. Apesar de tudo, temos 40% de desemprego em Angola e há toda uma necessidade de mostrar resultados mas não se pode atropelar os direitos das pessoas, não é? Não se pode tirar às pessoas o direito de se defender o seu bom nome. Nós trabalhamos 20 anos no projeto. Aqui na Europa, por acaso eu estive a fazer uma pesquisa rápida, aqui na Europa existem mais de 30 ou 40 bilionários com menos de 40 anos que todos fizeram um negócio nos seguros. Quer dizer, aliás, nós temos um grande exemplo que em todos os livros de economia e de gestão aprende-se sobre a personagem, mas Warren Buffett começou a carreira em seguros e seguro. O homem vale mais do que 60 bilhões. Conhecendo o contexto angolano, questionamos Ivo São Vicente como seu pai se tornou estrondosamente poderoso. Perguntam sempre, mas de facto as 3 As em Angola não é a proveniência da nossa riqueza. A nossa riqueza foi a estrutura que nós montamos. Portanto, nós fomos pioneiros num processo que se chama o Angolan Line Facility. O que é que acontecia? Nós conseguimos pôr qualquer seguro do ramo petrolífero em menos de 24 horas nas seguradoras todas internacionais. Isto é um processo que nós criamos. É um mecanismo que está aprovado em 3 continentes e é um mecanismo que nós despolutamos sempre que há um novo ativo a chegar a Angola. Portanto, o que nós fazemos através das 3 As é encaminhar isto para os brokers. Nós temos um broker em Londres, temos uma broker nos Estados Unidos. E, portanto, a broker de Londres distribui o prémio do resseguro com um painel onde participam as Juricas, as Mapfres e as grandes resseguradoras do mundo, e a outra broker nos Estados Unidos distribui para as próprias cativas. Portanto, todas as petrolíferas têm a sua própria resseguradora cativa. Portanto, isso que nós chamamos as cativas. Portanto, eles resseguram-se a si próprios. Claro que eles têm interesse, não é? Portanto, houve um artigo que falava sobre o uplift e quase que nos culpava por causa do montante do resseguro, não é? Portanto, porque eles tinham direito de reaver 50%, não é? Em termos de tax shield. Mas nós não implementamos o uplift. Isto foi uma legislação que foi em prol do desenvolvimento da atividade. Isto foi uma decisão do Executivo e foi aprovada em Assembleia. Portanto, nós somos alheios a estas iniciativas do Governo. Nós reencaminhávamos o prémio de seguro para as seguradoras.
Só que nós tínhamos uma resseguradora que participava de maneira ínfima no princípio e depois foi crescendo. Foi crescendo e tornou-se uma resseguradora reputável nos Estados Unidos. Esta resseguradora é que depois volta e investe em Angola, criando a 3As ativos e começa a investir em hotelaria. Portanto, foi este o processo. Esta resseguradora tem o seu negócio, tem a sua gestão própria com americanos e investe em Angola. Portanto, e este mecanismo tem que vir aqui para fora, para os mídias, porque para nós é muito claro. Agora, vamos ver uma coisa. As pessoas ficam espantadas com os montantes. Mas vejamos uma coisa. O negócio do resseguro e do seguro... eu não quero ser aqui... mas é preciso explicar um bocadinho. Não queria ser... espero não estar a ser condescendente, mas é preciso explicar aqui um bocadinho. A estratégia do negócio de seguro é escolher o melhor risco e o melhor risco consiste em quê? No maior montante que vale o ativo e na menor incidência de acidentes, não é? Portanto, isto é básico. Agora, nós estamos a falar do quê? Estamos a falar da indústria petrolífera. A indústria petrolífera, em termos de compliance, de segurança, de protocolos, etc., há poucas indústrias que rivalizam, apesar de cada vez que há um escândalo, o mídia internacional, os derrames, etc., mas é de um escrutínio, é de um cuidado que eles têm que é quase, a nível de sinistralidade é quase ínfimo. Ao contrário do seguro automóvel, por exemplo, que aquilo, para nós aquilo era 50% de sinistralidade, quase. Portanto, e depois estamos a falar de valores. O valor dos bens são astronómicos. Portanto, nós quando estamos a falar de um FPSO, estamos a falar no mínimo de um ativo de 4 bilhões, que é feito na Coreia do Sul. E, portanto, só nesse estágio onde ele está a ser construído é preciso seguro. Quando ele é transportado é preciso outro seguro. Quando ele chega a Angola é preciso um seguro para acabar a montagem. Quando ele começa a lançar as sondas é preciso outro seguro. Portanto, há uma panóplia, as pessoas não compreendem isso. Para o mesmo ativo, há uma panóplia de protocolos de seguro e de resseguro que são necessários. Estas empresas não deixam nenhum destes ativos a operar sem seguro. Aliás, não é só esta empresa. Todas as empresas de aviação também é a mesma coisa. Para se fazer portanto, para carregar o combustível, para distribuir os combustíveis, etc., é preciso o seguro. Portanto, às vezes há atrasos no aeroporto. Houve uma vez que houve um atraso nos voos, etc., porque o seguro ainda não tinha, a pólice ainda não estava válida. Portanto, tiveram que parar. Ivo São Vicente explica de onde provém a riqueza da sua família. Claro, obviamente, para não dizer o maior cliente, vinha de Angola, sim. Mas depois diversificou-se a nossa carteira de clientes, não é? Nós aí, apesar de tudo, nós fazíamos dinheiro nas 3As localmente através de comissões, não é? Portanto, temos a comissão de gestão e a comissão de líder. E depois nós distribuíamos esta comissão na forma de co-seguro pelas outras seguradoras, como a Universal, a ENSA, etc. Mas, de facto, o grosso do prémio vinha cá para fora. E nós tínhamos uma broker que distribuía este seguro aqui na Europa, não é? E recebia também uma comissão lá. E, de igual modo, nós temos um broker nos Estados Unidos que faz o mesmo trajeto e recebe uma comissão. Mas uma parte deste seguro nós também segurávamos, que é uma parte ínfima, porque a nossa seguradora é pequenina comparada com Zuriques, que estão cotadas a, não sei, 60 bilhões ou 70 bilhões no mínimo. Portanto, nós tínhamos uma capacidade mínima que foi crescendo. Claro que nós, aqui qual é que é a grande
a palavra-chave é que nós estamos a falar da indústria petrolífera, em que um ativo vale 4 bilhões. Portanto, se fizermos as contas, não é? Eu não posso divulgar o número de poços, etc. Mas é isto que os jornalistas têm que investigar. Quantos FPSOs é que estavam a operar em Angola? Quantos poços, plataformas estavam a operar em Angola? E fazer a multiplicação simples, não é? Portanto, desde o processo inteiro carecia de seguro para operar. Desde do momento que o FPSO chegava a Angola, era montado, começava a operação, depois havia a operação em si, depois há o transporte até a refinaria, etc. Isto tudo carece de seguro. Portanto, as apólices, aquilo era uma série de apólices para cada operação. São valores grandes, muito grandes. Portanto, não é de ânimo leve que nós dizemos que é impossível. Quer dizer, nós não podemos divulgar porque é segredo de Estado. Porque nós tínhamos acesso às produções, às poços, etc. Mas é segredo de Estado, não é? Porque são ativos estratégicos. Sobre Manuel Vicente, o mesmo alega. O Manuel Vicente era o chefe de uma entidade que era a nossa reguladora. Portanto, era o diretor da Sonangol, o PCA, e, portanto, nós lidávamos diretamente com a DGR. Portanto, isto é já agora uma pequena parte, não é? Houve um artigo que saiu que diz que o meu pai foi diretor da DGR até 2016, que é mentira. O meu pai pede a exoneração em 2001 e foi-lhe concedida em 2003 ou 2004. Portanto, nós relacionávamos diretamente com a DGR. Portanto, era uma entidade que não era... O Dr. Manuel Vicente era uma entidade que nos era a nossa reguladora, basicamente. O entrevistado falou da comparação habitual entre o caso da sua família e a família dos Santos. Não sei se recorda, mas a minha mãe até fez uma crítica aberta na Assembleia Nacional, uma vez, quando a própria doutora Isabel fez um comentário parecido. Não é? Apesar de ser as duas filhas de presidente, há muitas diferenças, não é? Portanto, é injusto traçar estes paralelismos. Nós nunca abordamos a pessoa, nós estamos concentrados em defender o meu pai, a defender o bom nome da família e a defender as pessoas, as 650 pessoas que estão reféns deste processo. Portanto, é aí onde nos focamos, não tivemos contato nenhum com a doutora. Relativamente ao vínculo com a MPLA, Ivo São Vicente demarca-se e esclarece que... Lá está, mas eu já sou de uma geração que não é excessivamente partidária. O que me preocupa são os issues, não é? São as matérias e a maneira que se aborda. Agora, se é da esquerda ou da direita, isto para a minha geração já não é fulcral, não é? Contou-nos a sua visão do que acredita ser a condução do processo por parte da PGR. Isso começa com um processo normal judicial que está a ter contornos que nós não podemos dizer que não sejam motivados politicamente, não é? Porque nós não podemos ter uma procuradoria que durante 2 anos ajuda-nos a corroborar a operação toda perante as autoridades suíças e que depois, em menos de 2 semanas, volta atrás. Portanto, obviamente que nós tivemos que superar o apito, não é? Que aqui este desenrolar não é conforme, não é normal. Nós não fizemos um pedido para que houvesse um concurso público para a gestão das 3As, mas o que é normal fazer-se numa situação destas, né, de uma acusação de branqueamento de capitais, etc., é ser a própria equipa de management que está em place para dar continuidade aos processos normais e à vida normal de uma empresa, que foi recusada essa nossa proposta. Então, eles decidem eleger uma comissão de gestão
E a pessoa que tinha estado mais em contato era o Dr. Domingos Vuns, mais em contato com os colaboradores. Mas a verdade é que eles nós continuamos com as contas bloqueadas e continuamos neste limbo em que as pessoas não foram pagas há 3 meses já. Nem os colaboradores foram pagos há 3 meses, nem os fornecedores. Nós não temos como operar os hotéis. E nós somos hotéis escolhidos para a quarentena de Covid. Portanto, estamos muito preocupados com a situação, não é? Porque penso que, para além de nós, não há infraestrutura hoteleira suficiente para fazer jus à situação. Apesar que a vacina está aí a sair, não é? Mas o que é verdade é que os colaboradores têm-se mostrado muito resilientes. É de louvar a coragem e a lealdade que eles têm tido connosco. Mas a verdade é que eles estão todos no direito de apresentar queixas, apresentar processos contra a gestão, porque não foram pagos há 3 meses. Eu aqui em Portugal estou numa situação semelhante. O mesmo alega também como o processo que pesa sobre seu pai afeta a continuidade do funcionamento, as instituições ligadas à sua família. Mundialmente nós temos as contas todas bloqueadas. Portanto, nós estamos agora a sobreviver graças à bondade de amigos, dos colaboradores, de familiares distantes, de antigos chefes de Estado também que estão a mostrar solidariedade. Mas a verdade é que, em termos de empresa, do meu grupo especificamente, estou de mãos atadas e receio vir a ter muitos problemas, porque não consegui pagar impostos, por exemplo, não consegui pagar IVAs, nem IRS, nem Segurança Social. Portanto, para mim, isto é tudo uma bola de neve que não para de crescer, não é? E qualquer dia os colaboradores aqui vão se aborrecer e vão todos apresentar queixas e processos, não é? Porque aqui as coisas estão em segredo de justiça, nós também não sabemos que carta rogatória, em que medida que foi feita a carta rogatória foi apresentada cá em Portugal. Portanto, está tudo em segredo de justiça e não sei o que dizer aos colaboradores, senão apenas o despacho que nos enviaram do juiz a dizer que, olha, você tem contas bloqueadas até dia X. Portanto, nós aqui estamos a fazer apelos a vários ministérios, estamos a contatar as autoridades portuguesas para que haja uma lucidez. Ivo São Vicente aludiu esperar que o governo português intervenha e os ajude. Primeiro pode-nos ajudar em levantar o segredo de justiça, para nós vermos o que é que está... De facto, um dos pedidos da equipa de advogados é mesmo esse, de que se levante o segredo de justiça para nós conseguirmos combater o que tiver que ser de combater, não é? Nós temos todo o prazer de colaborar com todas as entidades de justiça, temos a documentação toda que é necessária, portanto pedimos mesmo só que nos digam o que é necessário para nós apresentarmos e nós apresentarmos a documentação e apresentarmos a nossa inocência. Ivo São Vicente declara que a sua família fez recurso a algumas individualidades em Angola e conta apelar também a entidades internacionais, caso seja necessário. Nós temos escrito a pessoas amigas, sim, mas apesar de tudo, temos que respeitar o segredo da justiça e nós não podemos estar a divulgar os procedimentos, apesar de nos terem feito um julgamento público, não é? Mas nós, por nossa parte, temos essa responsabilidade, não podemos estar a divulgar as intrincâncias do procedimento, porque ainda está a decorrer, inclusive. Mas a verdade é que não nos parece ser esse o caminho, né? Nós temos que passar pelos trâmites todos normais e aí depois, esgotadas todas as opções, aí vamos fazer apelos a outras entidades, não é? Temos o Tribunal dos Direitos Humanos na Suíça, o Tribunal Europeu
dos Direitos Humanos, temos o Tribunal da Liga Africana, etc. Portanto, podemos sempre fazer apelo a essas entidades todas. Não é? Temos a Amnistia Internacional, inclusive, mas isso tudo carece do esgotamento dos processos normais, que seriam normais, né, num caso destes. O mesmo pronunciou-se sobre a dificuldade de comunicação com o pai e lamenta o seu estado de saúde precária. Durante uns meses tinha sido difícil falar com o meu pai, como imagina, não é? Temos conversado por carta, claro que o meu pai... para já o meu pai precisa de medicação e precisa de observação médica, não é? O meu pai é doente de diabetes e tem uma série de outras doenças e condições de saúde, não é? Claro que ele está angustiado, está revoltado, apesar de tudo, ele vê-se como muito patriota. E ele está muito triste, não é? Porque é uma das pessoas que mais gosta de Angola, que mais investiu em Angola, que mais acredita no próprio país, e ser tratado assim para ele é uma angústia sem fim, não é? É um martírio sem tréguas, não é? Portanto, ele vê-se muito atraiçoado e muito injustiçado. Ivo São Vicente acredita que o caso do seu pai tem influência política face à atual situação económica do país. A conjuntura motiva, dá uma motivação política. Nós temos a conjuntura de Angola, não é? Agravou-se com a queda do preço do petróleo. Portanto, antes o petróleo tapava os buracos todos do OGE e agora já não tapa. Portanto, não se diversificou a economia e ainda há uma insistência que o Estado tem que se substituir às PMEs. Não é? Ainda há esta insistência nesta ideia que a Angola vai se salvar com entidades público-privadas. Mas a verdade é que uma economia constrói-se de PMEs. Portanto, o papel do Estado deveria ser de criar a infraestrutura para cultivar o empreendedorismo e tentar ao máximo remover entraves às PMEs de existirem, de se investir, porque é o pequeno investidor, é a pequena média empresa que cria postos de trabalho. Os grandes investidores também são importantes, mas é importante criar e acarinhar a nossa economia local. Portanto, isso não aconteceu, há muito desemprego, devido a esta economia precária que é Angola, que é toda baseada em petróleo. Portanto, o Estado vê-se obrigado a encontrar soluções, não é? Portanto, claro que há uma motivação política para quase responder às massas que está a ser feito qualquer coisa, não é? Para as ajudar. Portanto, depreende-se que seja isto que esteja a motivar esta caça às bruxas, por assim dizer. Mas, de facto, eu tenho que concordar com os vossos painéis, etc. A luta de corrupção não começa aí. A luta de corrupção começa com legislação. Portanto, não é retroativamente que estar a efetuar purgas que se combate a corrupção. A corrupção combate-se com infraestrutura legal em que se escrutiniza os meios dos cargos políticos, não é? Portanto, uma pessoa que concorra para um cargo político vê-se a ser escrutinado o seu wealth, a sua riqueza, não é? Portanto, por isso é que com a presidência do Trump era um ponto assente em qualquer debate, não é? Quando é que ele ia revelar, por fim, os tax returns que até hoje, pelos vistos, ele ainda não revelou, se não estou em erro. Mas o que de facto é, por exemplo, o Trump, enriqueceu 3 bilhões graças aos hotéis, não é? Porque ele tinha as conferências todas nos próprios hotéis, e enriqueceu 3 bilhões enquanto estava na presidência. Portanto, a corrupção combate-se assim, é com legislação que escrutiniza este tipo de situações, não é? Em cargos públicos. Claro que
ter alvos apesar de serem muito selecionados, não é? Temos o Manuel Vicente que está a viver em Dubai, quieto, não é? Portanto, no princípio do mandato do presidente João Lourenço, ele até interviu diretamente a favor de Manuel Vicente aqui em Portugal. Portanto, temos esta situação do Edeltrudes Costa, temos várias situações em que não se aplicou as medidas excessivas que estão-se a aplicar contra nós, não é? Portanto, isso é preciso ser dito, não é? Há aqui uma dicotomia de estratégias, não é? Para nós, claro que fazer isto a alguém da família do Agostinho Neto, obviamente, tem motivações políticas, seja lá quem for, não é? E é um headline para qualquer mídia poderoso, não é? Isto vem dos jornais, vem da notícia, etc. Portanto, nunca que este processo poderia ser considerado inocente, na maneira de inocente no sentido de ser um processo simples judicial ou de direito, não é? Questionado sobre a possibilidade da família São Vicente perder os 900 milhões, o entrevistado diz que não pode aceitar isso de ânimo leve, pois tudo foi fruto de muito trabalho. A questão é que tem que haver presunção de inocência. Começa por aí. Qualquer processo jurídico. E nós estamos a corroborar e a justificar-nos há 2 anos neste processo. Portanto, este é o trabalho de uma vida, é um trabalho que levou 20 anos. Portanto, não é dar nenhum leve que uma pessoa larga o trabalho de uma vida. Portanto, quem fala dos 900 milhões, etc., também fala do trabalho da Fundação. O meu pai é escritor, a minha mãe é escritora, nós fizemos todo um trabalho a promover a cultura angolana, fizemos todo um trabalho de história. Portanto, tudo isto tem em jogo, este legado todo cultural, de promoção inclusive a minha mãe esteve na 7ª Comissão na Assembleia. Houve todo um trabalho de anos a promover os direitos da mulher, da criança. Todo este legado inteiro está em jogo com estes procedimentos. Portanto, e não é de ânimo leve que nós vemos estas coisas a acontecer, não é? Não é só a quantia que está em questão. A que está em questão é todo este legado que nós deixamos a Angola, que por um motivo ou outro estamos a esquecer que há esta parte, não é? Que nós deixamos em Angola. Não é só os hotéis, que é uma parte também importantíssima, não é? Porque os hotéis, findo o investimento do hoteleiro, nós estamos a falar mais de 6 mil postos de trabalho, no mínimo. Portanto, isto são postos de trabalho diretos, afetos aos hotéis. Em termos do enriquecimento das economias locais, estamos a falar mais do que 20 mil, né? Em termos de fornecedores, de transportes, etc. Estamos a falar mais de 20 mil postos de trabalho que os hotéis criam. A hotelaria é fantástico, é um dos ramos fantásticos para criar postos de trabalho. E foi uma dessas decisões, estratégias que o meu pai tomou. Podia ter feito qualquer coisa com a sua riqueza, mas decidiu criar postos de trabalho em Angola. E a hotelaria tem 3 turnos, portanto é uma das indústrias que mais cria postos de trabalho. Portanto, isto também foi estrategicamente motivado pelo patriotismo do meu pai, não é? Portanto, há as pessoas com riquezas em Angola investiram em outras coisas, noutros países. O meu pai decidiu. Na mesma senda, o mesmo afirma que o seu pai construiu o Império 3As e que não recebeu nada de mão beijada. Até parece que foi dado de mão beijada, não é? E não foi o que aconteceu. Houve muito trabalho, houve muita pesquisa, houve toda uma criação de um estabelecimento que foi escrutinado no Reino Unido, na América, etc. Todo criado um mecanismo que estava em falta. Portanto, na altura, só tínhamos a ENSA e não tinha essa capacidade. Daí
ter havido essa lacuna e daí o meu pai ter sugerido às autoridades. Mas esse tipo de declaração tira logo o mérito do trabalho que foi feito, não é? Isto não foi de mal almejada, isto não foi porque... Isto parece aquela situação que toda a gente tem as mesmas... depois de se fazer é que toda a gente lembra-se da ideia, não é? Depois do Bezos fazer a Amazon é que toda a gente pensa que isto era uma ideia, é uma coisa simples. É exatamente a mesma situação. Portanto, mas é preciso alguém ter essa ideia, é preciso alguém dar esse passo em frente e se responsabilizar pelo projeto. Portanto, o projeto sim foi iniciado pelo meu pai, mas houve 20 anos de trabalho atrás dele. Portanto, aliás, quem conhece o meu pai sabe que ele é um workaholic, até os fins de semana passa a trabalhar. Houve muito trabalho de ir às províncias para negociar com governadores, houve muito trabalho antes disso até de negociar com as autoridades britânicas, com as americanas, para se criar essas empresas, para se criar toda essa verticalidade do negócio. Portanto, esta pergunta posta assim tira todo o mérito do esforço, do trabalho, da iniciativa como o pai teve. Portanto, na altura, foi a pessoa certa, com as capacidades certas, apesar de tudo. O meu pai, antes disso, era professor de economia, era um autor já publicado e já nos livros dele falava dessas ideias, já tinha publicado sobre o fundo de pensões, etc. Portanto, estamos a descurar e completamente a ignorar todo um trabalho de preparação em que, feito o trabalho, foi apresentada a ideia e depois foi o momento certo, na hora certa. Portanto, não havia mais ninguém. Não havia mais ninguém para competir para que se desenvolvesse essa atividade. Portanto, como é que se descura todas essas etapas, não é? Como se aquilo fosse um objeto que poderia ter sido dado a qualquer pessoa, não é? Não se pode fazer este tipo de dedução, porque todas as etapas para trás estão a ser ignoradas, não é? É um comentário tendencioso que ignora uma estrutura lógica que é esta, não é? Houve mérito no trabalho, houve mérito na iniciativa, houve mérito em ser aquela pessoa, porque tinha já a credibilidade no assunto. Portanto, e vamos lá ver, nós somos escrutinados e fomos escrutinados pelo ISS, na altura, que agora é a ARSEG, somos escrutinados pela ACEPA, para todas as autoridades estrangeiras, não é? Pela própria Sonangol, pela DGR, por todas as entidades, pelo Poder Executivo, que inclusive deu o aval para se seguir em frente com todo o projeto das 3As. Portanto, essa observação para nós é incompleta, é muito incompleta. Portanto, nós estamos a falar da pessoa certa com o trabalho feito. Ivo São Vicente negou que seu pai tenha construído riqueza por influência política. Esta proposta das 3As, iniciada pelo meu pai. Portanto, a menos que alguém venha a público dizer que havia competição em termos desta ideia de haver uma seguradora angolana que tomasse conta da indústria petrolífera. Que eu saiba, nunca houve competição nesse aspecto. Isso foi uma ideia iniciada pelo meu pai, foi comunicada a todas as autoridades pertinentes e foi dado o aval para avançar-se, porque era necessário, havia uma lacuna. O meu pai era negociador da Sonangol antes de ingressar na DGR e realmente ele comunicava que havia uma lacuna grande em que todas as petrolíferas faziam um bocadinho o que queriam em termos de seguro. E o que ele sugeriu foi que esses seguros têm que passar por Angola, não ir diretamente para fora. E foi isso que sucedeu. Foi identificar uma lacuna, promoveu-se esses encontros de trabalho, etc., para se expor à iniciativa
e foi aprovada. Isto é um processo normal em qualquer outro país. Então, eu aqui, se tiver uma ideia revolucionária, posso chegar ao Ministério da Economia e apresentar uma coisa. Agora, cabe às autoridades dar o aval ou não. Portanto, nós não temos poder sobre nenhuma decisão do Executivo, nem da direção do Sonangol, nem as outras entidades que tomam esse tipo de decisões, não é? Portanto, agora, quer dizer, é que se começa com uma desconfiança do mérito das pessoas que depois não tem fim. Quer dizer, que nenhuma ideia, então, em Angola é uma ideia boa. Ninguém pode tomar uma iniciativa. Ele podia ter corrido mal. Por exemplo, nós tivemos um grande sinistro, e ninguém fala disso, mas nós tivemos um grande sinistro em Angola, que foi o incêndio da fábrica de lubrificantes. Portanto, nós pagamos a fábrica a full, por exemplo. Ivo São Vicente afirma que seu pai comprou as ações das 3As, mas não expõe os valores de compra. Sim, comprou. Eu não estava envolvido nesse processo, portanto, eu estava mais no projeto de hotelaria, mas o que de facto eu vi nos documentos é que há registro no Diário da República que há essa transferência, portanto. Mas como isto faz parte dos procedimentos de justiça, eu preferia evitar comentar. Portanto, tanto quanto eu sei, houve aumento de cotas a quando ocorreram aumentos de capital próprio. Bem, e assim foi a especial entrevista com Ivo São Vicente. Gratos pela sua companhia e até breve.